Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Às vezes eu sou um pouco curiosa. E a minha curiosidade é a seguinte: querer saber um pouco de você, né? Lá do início da sua história, né? Seu nascimento, quando você ainda era um pouco bebê, se você lembra quando era, né? Uma certa fase em que você era bem menor, lá para os seus 3, 4, né? 8 anos, porque isso tudo faz parte da sua história. Isso tudo a gente conta, olha, um tempo, né, do nascimento até a idade atual. Então, tudo isso faz parte da história de cada um. Mas a nossa história não é somente a nossa história individual, não. Se a gente for ver de forma mais ampla, existem estudos minuciosos sobre história de povos, história, né, de várias situações. E além dessa contagem, né, dessa parte da história, a gente tem também a contagem do tempo, a partir mesmo de calendário, relógios. Então vamos ver um pouco mais sobre isso. Bem, gente, aí no seu livro de história, aqui, olha, página, esse pezinho aqui, né, representa a página. Página 6, quando eu ponho assim um tracinho, eu estou dizendo o seguinte: 6 até página 12, tá bom? Vamos falar sobre o tempo e a história. Né? A primeira coisa é a gente ter essa ideia, né, de que a marcação do tempo, ela foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar, ou então marcar acontecimentos, né, fatos. E aí dessa criação humana surgiu a chamada cronologia, que é o estudo do tempo. E o que é então o tempo? Quando a gente diz tempo, está falando do quê? Nem sempre o tempo foi marcado da forma que a gente conhece, né, atualmente. Lá no início, né, ainda lá no tempo da pré-história, por exemplo, né, a posição e a frequência com que os fenômenos naturais e também especialmente os fenômenos astrológicos aconteciam, que eram as marcações para o tempo, porque lá na pré-história, né, não tinha sido ainda inventado nenhum instrumento que pudesse marcar o tempo. Então eram mesmo os fenômenos naturais. Por ali é que se colocava uma referência no tempo. E aí aconteciam observações, né? Observações da própria natureza, e a partir dessas regularidades, né, que o tempo vai proporcionando, né, no dia a dia, é que começaram a definição de dias e noites, né, as fases da lua, as variações das marés, as estações do ano. E aí os homens começaram a prestar atenção também, né, no período de colheita, né, nos meses, os anos. Então era tudo muito no princípio, né? E aí, seja por motivo natural, agrícola ou então religioso, o homem começou a ter a necessidade de contar o tempo. E aí, por exemplo, as fases da lua eram indicadas por gravetos ou então por ossos que marcavam fenômenos naturais. Imagine, né, nos tempos atuais, né, marcar dessa forma, né, mas era uma outra realidade. Então, naquele tempo, era assim que era possível ter as informações. Por exemplo, para que a caça e a pesca pudessem, né, ser boas. Então, eles iam de acordo com as observações, buscando marcar o tempo. E aí, surgiram, né, calendários, e aí muitos calendários foram surgindo, por exemplo, né, calendários egípcios, judeu, gregoriano, calendário chinês. Alguns instrumentos também começaram a ser inventados, né, para medir o tempo. Aí, aqui a chamada ampulheta, né, relógios solares, até depois apareceu relógio mecânico, relógio digital.
né? E aí foram aperfeiçoando até chegarmos à forma que temos hoje, né? Os calendários, relógios mais atuais. E aí nós temos aqui tempo cronológico, né? O que é o tempo cronológico? É aquele contado pelos calendários, pelos relógios, né? Com medidas exatas, dias, anos, meses, tá? Horas, e aí chamamos tempo cronológico. O tempo histórico, chamado tempo histórico, já é uma outra forma, já é um outro olhar. É aquele tempo que compreende eventos, fatos, acontecimentos realizados pelo homem, né, que diferenciam um período de outro. Então aqui chamamos tempo histórico. E os historiadores, eles trabalham com o tempo histórico. Quer dizer, eles estudam e descrevem fatos, acontecimentos históricos, né, que marcam mudanças de tempo, marcam a permanência de um período, né, quanto um período, né, ficou por mais ou menos tempo. Então, é chamado tempo histórico. Esses acontecimentos sociais, econômicos, políticos, culturais que marcam épocas, né, de um povo. Então, tempo histórico. A gente tem que entender o seguinte, né, de um período para outro, não é assim tão depressa, né? Não se modifica uma sociedade tão de uma hora para outra. Não é assim, isso acontece, né, de maneira lenta, gradativa. Então há toda uma transição entre um período e outro, e tudo isso faz parte do estudo desses chamados historiadores. E muito importante são os fenômenos naturais, porque eles também são utilizados para marcar o tempo. Por exemplo, o Sol, ele marca o dia, né? Já a Lua, a noite. Então, são fenômenos naturais utilizados também com esse critério, com esse objetivo de marcação de tempo. E vamos, né, aqui relacionar a seguinte ideia: quais seriam então os interesses, né, dos seres humanos em relação à marcação do tempo? Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Marcar períodos de eventos culturais e acontecimentos importantes para as religiões, como, por exemplo, o nascimento de Cristo, a Páscoa, né, e outros acontecimentos importantes que nós pensarmos. Então, aqui é importante marcar períodos de eventos culturais, né, ou de acontecimentos, que podem ser variados, né, políticos. Aqui, outro ponto importante: identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher alimentos. Olha a importância, né, de conhecer a melhor época para semear, né, a melhor época para se cultivar, o período de tempo, né, até colher aquele alimento que foi semeado. Então, também é muito importante essa marcação do tempo. Ter informações sobre o comportamento e a migração dos animais, para que a caça e a pesca tivessem bons resultados. Então, era uma preocupação constante, porque os homens, desde lá, né, o período mais antigo, os períodos iniciais mesmo, aqui, né, referente ao período chamado período paleolítico, né, que é relativo ao primeiro período lá da Idade da Pedra, bem no início, né, do desenvolvimento humano. E aí, então, era muito importante conhecer esse comportamento e a migração dos animais, porque eles viviam, né, da caça. E aí, para que eles tivessem bons resultados, essa marcação de tempo era algo assim essencial. E aí, logo depois, no período que, né,
posterior a esse veio o chamado período neolítico, onde houve aumento da necessidade de marcar o tempo, pois aí eles já fizeram a descoberta da agricultura. Então, as ações como arar o solo, semear, colher, precisavam sempre ser feitas no período adequado. Então, era preciso que eles conhecessem, né, todo esse movimento do tempo para garantir a alimentação do grupo. E atualmente, né, a gente sabe que a tecnologia ajuda bastante aos nossos agricultores, pecuaristas, mas observação do tempo é sempre muito importante. Lá nas páginas 10, 11 e 12, vocês terão atividades relacionadas a esse conteúdo. E aqui eu deixo a correção das tarefas, tá bom? Da disciplina de História, lá do dia 24 de fevereiro, tá? Acompanhe todas as respostas. Se você precisar adequar alguma coisa, melhorar, acrescentar alguma informação, tá bom? Faça com bastante atenção e capricho. E aqui a gente vai finalizando, gente. Um grande beijo. Até a próxima aula.